Verso 10. Gálatas 1, a partir do verso 10. Amém. Todos acharam? Versão RA, que é o que eu costumo usar. Diz assim a palavra do Senhor: porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido Davi de vista de igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, estivemos, ó Deus, glorificando ao Senhor através dos louvores. O Senhor, Pai, já se faz presente, Pai, em nosso meio. O Senhor, Pai, é um Deus onipresente, o Deus onisciente, Pai, o Senhor que sabes também as necessidades de cada um de nós, sabes o que passamos, ó Pai, durante essa semana, sabes, ó Deus, o que nós temos também de necessidade do nosso físico, da nossa alma e do nosso espírito. Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor venha alimentar o nosso espírito, alma e corpo, para que possamos, ó Deus, aprender mais de Ti, crescer em Ti, Senhor, e buscar, ó Pai, ouvir e obedecer a Tua voz. Assim oramos para que o Senhor fale conosco mais uma vez, dando discernimento do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos? Irmãos, aqui nós temos a continuidade da carta de Paulo, que ele escreveu à região da Galácia. E Paulo, sendo esse servo do Senhor, a pastora Marli esteve falando, da carta também que ele escreveu à igreja de Colossos, da índole dele, ele sendo servo de Deus, fiel ao Senhor, estava anunciando sim a Cristo por amor, não por obrigação, mas no chamado, na vocação que ele teve. E ele se dispôs então a estar fazendo a vontade do Senhor por esse chamado. E aqui, irmãos, como igreja de Cristo, como representantes dos céus agora aqui nessa terra, Paulo já cumpriu a missão dele e já morreu. Os outros apóstolos também, cada um deles cumpriram a missão pelo qual o Senhor determinou a eles e já morreram. Jesus Cristo também, quando veio a essa terra com uma missão explícita, e essa missão era salvar a humanidade através da morte, e Colossenses fala sobre isso, de que Jesus veio e através do corpo dele
do sacrifício do corpo dele, nós fomos salvos, nós fomos sarados. Então, se esse propósito de Deus na vida de Jesus, na vida de todos aqueles aos quais Deus chamou, até mesmo os profetas que anunciaram a Cristo, na antiguidade, e essas promessas, essas profecias se cumpriram em Cristo. Cristo também trouxe profecias de que coisas à frente, no futuro, iriam acontecer, irmãos. Então, essa palavra que não mente deve estar na nossa boca e no nosso coração para anunciarmos. Nós agora, irmãos, somos parte dessa igreja que anuncia a Cristo. É essa igreja que fala a este mundo: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Essa igreja a qual o Senhor nos chamou. Você não está aqui obrigado, o Senhor tem te chamado para que vocês possam, eu também, nós como os irmãos, possamos estar aprendendo da sua palavra, para que venhamos a anunciá-la enquanto estivermos vivendo nessa terra, e dizendo: Jesus vem. E há, irmãos, na palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos coloca sobre justiça, e a justiça de Deus vai prevalecer. Irmãos, a justiça de Deus Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi propiciação pelos nossos pecados. Aquilo que restava para nós era a morte em decorrência do pecado. E o homem que não se arrepender, confessar os seus pecados e crer em Jesus, este não vai contemplar a glória dos céus. Esse não vai ter um encontro com Deus. E é necessário, irmãos, que nós venhamos a estar anunciando. Paulo então passou por essa região lá na Galácia, região da Galácia, onde tem lá aquelas cidades, Eu quero aqui colocar o nome dessas cidades, dentre elas Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, São algumas das cidades desta pequena região de Roma, como que fala, um distrito romano, chamado então região da Galácia. Paulo então passou. A cidade? A primeira cidade é Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe são uma dessas cidades nas quais Paulo esteve lá nessa região e anunciou, irmãos, o Evangelho. Anunciou o Evangelho de que o próprio Jesus apareceu a ele, e aqui ele continua no seu discurso, na carta de Paulo aos Gálatas, de que ele, sendo um perseguidor da igreja, ele sendo um fariseu zeloso pela obra de Cristo, naquilo que ele foi chamado a fazer, irmãos, esse zelo na obra de Cristo, mas o que ele fazia antes era também em nome do Senhor, em nome de Deus. Paulo era zeloso também na tradição judaica a qual ele foi nascido, assim como Jesus, assim como os apóstolos, aqui a região da Galileia onde estavam lá os discípulos de Jesus, todos eles faziam parte do judaísmo, tinham essa aliança, o pacto com Deus, tinham o selo dos homens através da circuncisão, esse pacto. Paulo também tinha esse pacto através da circuncisão, e agora ele está anunciando o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo, e aonde não é mais necessário esse pacto, não é mais necessário este selo, pois o selo foi através da morte de Cristo lá na cruz. Não é mais necessário sacrifício físico nenhum mais. O que ele pede de nós? Que nós venhamos apresentar, assim como lá em Romanos também ele fala, os nossos corpos sejam apresentados a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é do Senhor como aroma suave. O Senhor não pede, irmãos, nada mais do que isso. Ele pede um coração contrito, um coração arrependido,
Uma vida que se volta ao Senhor, se prostra a Ele, que rende a sua vida a Ele. Entende agora que Ele é o nosso Senhor. E assim, essa mensagem a qual Paulo deixou para a igreja, quando ele passou por lá, agora ele vem para estar trazendo, algumas orientações daquilo que já foi falado. Irmãos, eu queria só lembrar vocês dos pontos que nós falamos já semana passada, onde este homem, servo de Deus, ele coloca no primeiro versículo aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Não da parte de homens. Não foi homens que elegeram ele para tal função, para tal ofício. Pense em você, irmãos. Você está lá parado, daí a pouco você é chamado. E esse chamado não é uma pessoa, não é um patrão chamando você. É o próprio Deus. É a voz de Deus. E ali não tem como. Paulo, naquela experiência que ele teve, lá em Atos 9, fala dessa experiência. Essa experiência real, a qual Jesus apareceu a ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem caiu do cavalo, ao chão, e ficou ali assustado em ouvir aquela voz, aquela luz a brilhar. E ele falando: por que você tem me perseguido? Aí ele pode falar: quem que é você? Quem que és tu? Eu sou Jesus, a quem me persegues. E aí Paulo, então, dirigido pelo Espírito, foi então para Damasco, terminando o seu caminho, mas não foi para o destino qual ele estava indo, Ele foi para a casa de Judas, e lá ele esteve orando e jejuando por 3 dias. Depois Ananias foi enviado a ele e falou: olha, você está sendo chamado para uma missão. Antes ele ficou, Ananias questionou ao Senhor: Deus, aquele homem é um perseguidor da igreja, e ele mandava matar, e ele estava vindo com cartas dos sacerdotes, que eram as autoridades eclesiásticas, para estar matando e perseguindo os cristãos. Como que eu vou falar àquele homem? Ele pode mandar me matar também. E aí Deus falou: olha, ele é para mim um instrumento escolhido. Irmão, cada um de nós, somos para o Senhor instrumentos escolhidos. A nossa conversão, a sua conversão, irmãos, não pense que foi um mero acaso. Pastor Gênesis, a sua conversão, o seu andar com o Senhor, não é um mero acaso. Não é um capricho da natureza, não é. A nossa vida toda, irmão, está debaixo do senhorio do Senhor. Deus conhece o propósito do Senhor para cada um de nós, irmãos. E às vezes não acontece aquilo que eu queria que acontecesse por permissão de Deus. Deus, eu queria que fosse assim, Deus, eu queria que fosse assim. Não, irmãos, é o Senhor que age. E ali a voz falando para Ananias: ele é para mim um instrumento escolhido para anunciar a Cristo aos gentios, também aos magistrados, também aos superiores. E ele vai saber o quanto é perecer em favor do nome de Cristo. Se você e eu estamos sofrendo, irmãos, se você e eu estamos passando por dificuldades, saiba, o nosso galardão está sendo preparado. A nossa recompensa está sendo preparada. E o momento onde eu coloco, de joelhos lá na beirada da minha cama e começo a questionar Deus: Deus, por que está sendo tão difícil? Por que quando eu prego, muitos não querem me ouvir? Por que às vezes não consigo ter oportunidade de pregar? Aí você vai entender que este mundo é mau, este mundo jaz no maligno, e nós devemos estar firmes, alicerçados na rocha que é Jesus, para que quando vier essas tempestades, irmãos, não venham nos abalar.
E esse sofrimento que poderá vir sobre nós posteriormente, ou até que temos vivido hoje, é o que nós podemos ouvir a mesma palavra que Paulo ouviu, né? Através de Ananias. Ele vai saber o quanto é perecer em favor do meu nome. Porque esse sofrimento aqui, irmãos, sabe o que a palavra fala sobre o sofrimento nessa terra? Leve e momentânea. Leve e momentânea tribulação. Esta leve e momentânea tribulação traz para nós o que? Peso eterno de glória. E se não for isso, irmãos, se não for assim, a nossa missão, a nossa vocação, nós não vamos colher os frutos disso. Amém? Então aqui quando ele fala, Paulo, apóstolo não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, aqui ele está colocando a sua credencial de um servo de Deus, o nome apóstolo. Essa credencial veio do próprio Senhor, porque ele esteve vendo o próprio Jesus, e o próprio Jesus o chamou para essa missão. Então, o apóstolo, se a gente quiser ver as credenciais do apóstolo, voltemos lá em Atos 2, né, que fala um pouquinho sobre isso. Você pode pesquisar lá. Aqueles que tiveram andando com Jesus, aqueles que ouviram as instruções de Jesus, e aqueles que foram vocacionados por Jesus para este ofício. Nós, servos do Senhor, também temos a nossa vocação, e assim membros de um corpo, servos de Deus também. Esta autoridade, Deus vai estar delegando essa autoridade, mas esses títulos, irmãos, não é o que vai fazer diante de homens a gente parecer algo, ou diante de pessoas este título vai ter mérito para nós. Não, porque o próprio Jesus, quando pisou nessa terra, ele abdicou da glória dele, não usurpando querer ser igual a Deus, aqui sendo homem, ele abandonou tudo isso e assumiu a posição de servo. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele pisou aqui nessa terra como um servo, obediente à voz do seu Senhor. E essa obediência foi a tal ponto que ele foi entregue para ser morto no madeiro. E ele obedeceu até o fim. A pergunta para mim e para você, irmão: você está disposto a obedecer até o fim? Você está disposto a ouvir a voz de Deus e falar: olha, aguenta firme aí, suporta mais um pouco, suporta com perseverança mais um pouco, porque dali a pouco você vai alcançar a coroa da glória. Amém, irmãos? Então, nessa introdução que nós estamos aqui falando, eu quero agora afirmar mais aqui. Nós falamos na sexta-feira passada até o versículo 5. Amém? No versículo 5 diz assim, né? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só que quando ele fala isso, irmãos, a glorificação a Deus, Paulo falando deste ofício de servir a Deus, está fazendo a vontade do Senhor, e assim a glória não é para ele. Nós vemos aqui algo muito forte. Por quê? Satanás, quando se rebeliou, qual que foi a intenção do coração de Lúcifer lá no céu? Ele queria a glória de Deus para ele. O que Paulo faz aqui na carta? Que a glória seja do Senhor, nada para mim. Eu, chamado por Deus, chamado por Jesus, vocacionado para fazer tudo isso, tendo autoridade de apóstolo, eu faço tudo isso com essa autoridade, trazendo uma exortação. E aqui no versículo 6 em diante, ele começa a exortação, mas ele fala: eu faço para a glória de Deus. Irmãos, quando ele fala também na questão dos cooperadores, no versículo 4, né? No 2,
Eu queria ver com vocês agora, lá em Filipenses 1, de 1 a 7. Filipenses 1, de 1 a 7. Então, ele falou da credencial, falou da glória de Deus, e ele falou também que não estava só. A igreja de Deus, aqui nessa terra, é um corpo, não é? Esse corpo tem que estar bem ajustado, não tem? E às vezes nós ficamos meio deslocados, né? Estou na igreja, o que eu faço, o que eu não faço? Paulo, irmãos, ele está trazendo esses pré-requisitos, né? De servos de Deus e também as instruções claras do que cada um fazemos. Aqui ele começa falando para a igreja lá em Filipos, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E aqui pega aí a visão, irmão. Paulo e Timóteo, porque servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive quem? Aí coloca mais autoridades ali, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Até o 7. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Aqui Paulo lembrando, fazendo súplicas com alegria. Você tem orado, irmãos, pelos seus irmãos? Você tem feito, né, nos seus pedidos e nos seus momentos de devocional também, orado pela igreja? É a sua igreja aqui onde você pertence? Paulo faz aqui, irmãos, menção daquilo que é trabalho dele, daquilo que é ofício para ele. Orar pela igreja, orar por todos. E aqui ele coloca o nome, coloca até mesmo as credenciais. Fazendo sempre, volta lá, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja, quando foi inaugurada, aqui, essa carta de Gálatas, né, foi a primeira carta escrita, o primeiro documento, né, do Novo Testamento, na questão da ordem cronológica, né? Então a gente tem Mateus como o primeiro livro, né? Mas na ordem que foram escritos esses documentos, Gálatas foi a primeira carta que foi canonizada e que foi então colocada, né, como esse documento para a Igreja de Cristo. E aqui, irmãos, quando Paulo começou o seu ministério, quando a igreja iniciou, Jesus Cristo morreu, os apóstolos tiveram aquele momento lá, né, como Atos mostra, que tiveram o enchimento do Espírito Santo. A partir de então, os apóstolos e a igreja de Cristo começou então a sair e a estar pregando Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, e aquele que ia voltar e resgatar o seu povo, começou ali. A igreja começou ali. Quando ele fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, ele está agradecendo, agradecendo ao povo que estava com ele e não estava esmurecendo. Esse povo que estava indo, sendo já perseguidos, pois houve uma grande dispersão lá em Jerusalém, onde iniciou então a igreja de Cristo. Essa igreja se espalhou por causa da grande perseguição, por causa do domínio romano, e desse domínio romano, falando, está nascendo um povo aí, esse povo vai querer se rebelar contra o nosso reino, vamos dispersar esse povo. E a palavra de Deus mostra, lá em Tiago, que fala, né, essa grande dispersão, ao povo, a igreja de Cristo, da grande dispersão. E aqui ele falando da cooperação, falando lá em Gálatas, e aqui falando também em Filipenses. Continuando. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo.
no outro Cristo Jesus. Então, começou. Jesus Cristo começou a boa obra lá atrás. Amém? Amém. Jesus Cristo começou a boa obra em ti. Amém. Ele é fiel para completar. Jesus Cristo é fiel para completar a boa obra que Ele começou em cada um de nós. Se nós não desistirmos, se nós não esmorecermos, se nós não voltarmos para trás, se nós não estivermos dando ouvidos à voz do maligno, mas só à voz do Senhor, Deus é fiel, Jesus Cristo é fiel para completar a sua boa obra em nós, até aquele grande dia. E aquele grande dia, irmãos, vai ser a vinda dele para resgatar uma igreja preparada, uma noiva ataviada. Quando nós falamos que ele vem para a minha vida, quando eu falo ele vem para aqueles que estão à minha volta, irmãos, tem que ser com fé, porque ele vai vir. Ele é fiel. Se ele é fiel, irmão, ele tem chamado cada um de nós para continuarmos sendo fiéis. Pois ele não erra, ele não peca. Nós temos a tendência, e quando nós pecamos, Deus, hoje, essa semana, pensa em você, essa semana eu desviei um pouquinho. Deus, me perdoa, quero voltar. Essa semana, não estou falando de desviar do Evangelho, estou falando do propósito de ser fiel e de ser este que anuncia a palavra. Deus, hoje eu fiz a minha vontade, não fiz a sua. Eu dormi, quando o Senhor me chamou às 3 horas da manhã, eu não quis levantar. Peça perdão a Ele, não. Peça perdão, Deus. Eu estava muito cansado, essa semana foi muito quente, não consegui. Pede perdão. Isso não vai te levar à perdição, não vai, irmãos. Isso é um deslize que pode acontecer conosco. E a gente às vezes tem a tendência de que a voz do maligno fica falando e matutando. Um dos nomes de Satanás, irmãos, é acusador. Não dê ouvidos à acusação de Satanás contra você, daquilo que você era no passado, porque Paulo vai falar aqui, daquilo que ele fazia no passado. Mas Deus mudou a história dele, Deus mudou o rumo da vida dele. Deus não pode fazer isso com você? Ele já fez, irmão. Ele já fez. Então glorifica Ele, adora o Senhor por isso e continue firme nesse propósito. E aqui estou plenamente. Volta isso. Não, pode deixar o 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, olha só os sofrimentos dele, seja na defesa da confirmação do Evangelho. E lá em Gálatas ele vai entrar agora no versículo 6, fazendo uma defesa do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Deus, irmãos, é tão bom quando a gente vê essa declaração do Senhor. Irmãos, somos participantes, temos uma herança, temos um chamado. Há um propósito para tudo isso que nós vivemos aqui, irmãos. Que nós possamos ter. É lógico, um dia vai estar mais difícil do que o outro. Uma hora eu vou estar mais triste. Uma hora eu vou estar nesses altos e baixos. Mas, irmãos, declare com fé. A fé é, no momento que você está vivendo uma situação de baixa, declarar: o meu Redentor vive. Declare comigo: o meu Redentor vive. Somos co-participantes da graça por Jesus Cristo. Irmãos, é declarar. Esta fé sendo ativada em nós vai derrubar muralhas, vai apagar aquilo que o inimigo tem colocado para nós lá. Olha, isso aqui não, anula tudo. Vai calar a voz do maligno, aquele acusador nos acusando. Ele vai estar sendo calado quando nós declaramos a palavra de Deus. Declare, decore, pegue versículos, escreva no caderninho lá e comece a ler várias vezes aquele versículo. E daqui a pouco você vai decorar, irmão. Você decora e aí daqui a pouco você declara isso. Não é mentalização, não é nada disso. É a palavra de Deus na
prática, quando você declara e crê que essa palavra se torna realidade em sua vida, milagre vai acontecer. Amém. Se não acontecer, irmão, aí Jesus não fez nada. Porque aqui quando fala que quando Jesus Cristo veio, ressuscitou, e aí vem o pessoal falando, ó, não ressuscitou nada. Ué, mas então nós estamos aqui tudo mentindo? Nós não somos mentirosos. Nós estamos vivendo aqui uma utopia, uma loucura. Estamos vivendo o Evangelho da graça de Jesus. E esse nome, se ele foi capaz de dividir a história da humanidade entre antes dele e depois dele, é porque isso tem um fundo real. Isso é uma verdade e essa verdade tem nos libertado. Amém? Então, quando Paulo fala, dessas credenciais, fala da cooperação dos seus irmãos, fala da glória de Cristo, irmãos, ele está aqui trazendo esse pano de fundo. E essa carta é uma das pouquíssimas cartas que ele coloca, onde ele não traz um elogio no começo da carta. Ele já entra direto na chapuletada. E o verso 6 diz assim, Gálatas 1:6. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Admira, ele está espantado. Paulo aqui, no seu tom de exortação para a igreja, está espantado daquilo que aquele povo, tendo ouvido falar de tão grande poder, e muitos, irmãos, aqui muitos viram Jesus, muitos viram os milagres que Jesus fez, muitos até tocaram Jesus e muitos até provaram dos milagres que ele pôde provar. Paulo não esteve com Jesus. Paulo não teve o privilégio de andar com Jesus como discípulos dele. Mas aonde ele passou, muitos destes estiveram com Jesus. Estiveram com Jesus, pois foi a primeira carta dele. Então muitos ainda estavam vivos quando ele escreveu. E foram evangelizados, se converteram. Porém, irmãos, o que acontece aqui? Nós temos duas situações, aqui falando mais no pano de fundo sobre essa carta. Primeiro, quando ele fala no tom, eu, apóstolo de Jesus Cristo, não de homens, ele está combatendo uma falácia que estava acontecendo de alguns que estavam duvidando da veracidade do seu chamado. Alguns fariseus, alguns até mesmo judeus cristãos que se converteram, eles duvidavam da veracidade do ministério de Paulo. E aí falavam, Paulo, apóstolo, como apóstolo? Se os apóstolos foram aqueles que Jesus chamou, e depois que Jesus morreu, foi aos céus, Judas, que havia se suicidado, foi feito então lá uma eleição de um próximo para substituir ele, que era Matias. Então, apóstolos são aqueles 12, e mais Matias, são estes. Apóstolo Paulo, como apóstolo Paulo? E aqui ele fala assim, eu fui chamado por Jesus para essa função e esse ofício. Há uma autoridade quando Jesus chama pessoalmente. E ali o próprio Jesus testificou, irmãos, para outros, para Ananias, de que era, olha, aquele mesmo, Ananias falou para Paulo, Paulo, aquele mesmo Jesus que você teve uma visão lá no caminho de Damasco, esse mesmo Jesus falou para mim, que ele tem te chamado para um propósito. Então, Deus, através de Jesus Cristo, testificou na vida de Ananias, que falou para Paulo dessa missão dele. Essa missão não é um chamado por acaso, irmãos. Tinha um propósito. Por isso, está aqui, no Novo Testamento, 13 obras que esse homem escreveu, inspirado por Deus, para a igreja de Cristo. Então, esse homem tinha autoridade. E aqui, quando ele vem com essa autoridade para falar, eu me admiro, primeiro, porque vocês estão duvidando do apostolado que eu tenho. Depois, vocês estão trocando
o evangelho que foi falado, que era, agora não precisa mais sacrifício de carne, de sangue, agora o sacrifício já foi feito por Jesus, ele morreu e ressuscitou. Agora o evangelho é, Jesus foi propiciação pelos nossos pecados, agora eu vou só crer, vou só confessar este Jesus. O evangelho traz para mim essa salvação. Este é o puro evangelho. Só que o povo judeu que se havia convertido falava: sim, eu posso servir a Deus, eu posso adorar a Deus, né? Eu posso ter a salvação em Deus através de Jesus Cristo, né? Que eles se converteram, mas tem algo mais que o que a gente pode fazer para ser salvo. O que era? Voltar às práticas do judaísmo. Circuncisão, comer só as coisas que o povo judeu comia e observar as leis, as antigas leis. Aí sim, esse vai ser realmente salvo. Jesus mais as leis, Jesus mais a circuncisão, Jesus mais as práticas das obras da lei. Não. Era isso que estava em questão nessa carta. E é isso que Paulo veio combater nessa carta. Eu me admiro, estou admirado e triste, né? Eu creio muito triste, pois foi falado o evangelho a eles e agora estão voltando atrás. Este outro evangelho existe na tradução, né, da Bíblia para o nosso português, e quando foi escrito o texto original em grego, esta palavra outro evangelho, a gente pode pegar essa palavra e olhar, né, nos textos originais do grego. Essa palavra outro, para nós aqui, o outro tem dois sentidos. Tem o outro que é também dito na palavra de Deus, e aqui tem dois nomes em grego, que é allos. Então, outro pode ser traduzido para nós, né? Ou, voltando para a língua grega, allos. E também existe outro, também traduzido por héteros. O outro, quando nós falamos allos, quando Jesus fala, eu vou para os céus e vou deixar outro o quê? Consolador. Quando fala então a palavra allos, outro, quer dizer outro da mesma essência, outro igual. Eu vou para os céus e vou deixar para vocês outro Consolador. Esse outro é o mesmo. Ou seja, nós temos, né, já falamos, estamos estudando no discipulado dos homens sobre a Santíssima Trindade. Quando nós falamos então Pai, Filho e Espírito Santo, eles são da mesma essência. Jesus fala, vou para o Pai, é a mesma essência dele. Ele fala, eu e o Pai somos um. Nicodemos perguntou para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Como que mostra-nos o Pai? Se eu e o Pai somos um, você não está vendo as obras que eu faço? E as obras de Deus não são as mesmas? Somos um. E quando Jesus falou que ia para o céu, ele falou, vou deixar outro. Mais outro? Agora 3? Sim, é outro da mesma essência também. Outro da mesma essência, allos. Quando Paulo fala aqui, outro, e agora no sentido, outro evangelho, está falando a mesma palavra, nós falamos outro, né? Mas agora do grego, essa palavra é héteros. Héteros quer dizer diferente, quer dizer de outra forma. O héteros aqui, o outro evangelho, quer dizer, não é o evangelho que foi falado. Não é allos, não é a mesma coisa. Eu falei A, e aí houve lá o telefone sem fio, vocês entenderam? B. Eu falei allos, vocês entenderam? Héteros. Eu falei o evangelho somente por Jesus. É o que nós, na Reforma Protestante, é o que nós declaramos. Somente por Jesus. Somente pelas Escrituras. Somente pela fé. Somente pela graça. Não existe outro.
O caminho é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que ele falou. Existe outro caminho? Não existe. Aqui, o povo judeu tentando falar para os gentios, é o que eu estou falando, o povo judeu convertido, tá bem? O povo judeu convertido estava tentando perverter o gentio, que estava também se convertendo a Cristo, para adotar as práticas do judaísmo. E Paulo vem aqui com os dois pés nas costas do povo. Me admiro, porque tão depressa vocês deixaram o evangelho puro para outro evangelho. Amém? Então aqui há uma exortação. Quando nós falamos no contexto de igreja hoje, irmãos, contemporâneo, qual é o evangelho que nós ouvimos falar por aí? O evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, o evangelho de tantas outras coisas, o evangelho do apóstolo tal, o evangelho do bispo tal, o evangelho que você tem que ser feliz. O evangelho, irmãos, eu tive já comentando essa frase aqui, né? Aonde houve uma inversão de valores, infelizmente, hoje, no nosso mundo. Estou falando do mundo nosso, como igreja de Cristo. Aonde existe até uma música que fala, né? Gastarei minha vida no altar do Senhor. Gastarei minha vida. Irmãos, é gastar a vida. É você se doar por completo. É você não medir esforços, é você não medir divisas, é você estar se entregando tudo, corpo, alma e espírito ao Senhor. Gastarei minha vida no altar do Senhor. A frase que é hoje contrária a isso que nós temos falado, gastarei minha vida no altar, sabe o que o povo está falando hoje? O importante é que você seja feliz. Não é isso? O importante, irmãos, psicólogos, né? Psicólogos estão falando, não é importante. Você não está bem no seu casamento? Tem uma solução. Você tem que ser feliz. Então, casamento, um pezinho assim, manda embora. Não é isso, irmãos, que temos ouvido falar? Não é isso que nós ouvimos, né? Testemunhos por aí. É um mundo pervertido. Admiro, e aqui nós estamos admirados, como é tão fácil uma pessoa trocar o evangelho. Ou seja, o evangelho, sim, irmãos, é necessário esforço, é necessário luta para uma vida de boa lá no sofá. Ah, não estou bem hoje, não quero ir na igreja hoje não. Irmãos, é não querer. Poder é uma coisa, não posso ir à igreja hoje. E aí há uma justificativa plausível. Mas, irmãos, nós aqui pastores, estou falando de nós pastores, nós temos ouvido justificativas não plausíveis. E aqui não para nós, irmãos. Aqui quando vem alguma justificativa não plausível para nós, não é para nós que vocês, ou né, alguns têm falado. É para o Senhor. Não, eu não quero ir para a igreja. Não, eu não quero fazer parte daquele povo. É para o Senhor. Paulo está admirado. Porque quando a pessoa se converteu, irmãos, aqui eu estou falando de exemplos que nós vemos por aí. A pessoa se converteu, estava em todos os dias, todos os cultos, todas as ministrações, estava participando de todos os eventos. Daí a pouco foi se relaxando, foi voltando, foi se desviando. E é necessário às vezes uma palavra de exortação. Admiro com que você está voltando a fazer as coisas da sua própria vontade, da sua carne, deixando o evangelho, que é renúncia, para estar buscando prazer, deixando o evangelho, que é renúncia do seu eu, para buscar as coisas da sua carne. Admiro-me. E aqui, irmãos, há sim uma indignação de Paulo, mas em zelo. Como Paulo era zeloso nas suas práticas judaizantes, Paulo, quando se converteu, ele continuou sendo zeloso. Agora,
pela obra de Cristo. E aqui ele vem com esse tom de autoridade para que estes que ouvirem, aqueles que têm ouvido, ouçam. Se você ouvir e você estar aqui entendendo isso, o Senhor vai te dar permissão para que volte. Então a intenção é: vocês estão fazendo essa prática errada, mas volte, pois há uma solução, há salvação em Cristo Jesus, mas desde que se volte a Ele. Amém? Então, ele entra agora nesse trecho da carta, dizendo isso, e no verso 7 fala assim: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, que vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Anátema. Qual que é a tradução dessa palavra, né? Ou um adjetivo dessa palavra? Maldito. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Então, quando é pregado o Evangelho de Cristo e vem outro falando daquilo que não é o Evangelho de Cristo, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja alguém em cima de altar, tive uma revelação aqui, tive um revelamento aqui. Irmãos, se não estiver no crivo da palavra de Deus, não siga, não ouça, não permaneça. A Bíblia fala para a gente julgarmos todas as coisas, até os profetas. Os profetas do Senhor, aquele que foi chamado para trazer a palavra de Deus, e essa pessoa estiver falando, e você fala: mas não estou sentindo paz nessa palavra. Vá na palavra, vá na Bíblia e verifique se aquilo condiz, ou se aquele que está ministrando, aquele profeta, ele tem frutos, outros frutos que condizem com aquele ofício que Deus tem dado a ele. Amém? Então é para que possamos estar julgando, estarmos olhando naquilo que nós não podemos estar sendo amaldiçoados também em estar andando. Por quê, irmãos? Foi falado outro evangelho, foi dito outro evangelho, e aqui Paulo está dando esta exortação à igreja. E aqui depois, irmãos, quando fala no versículo 10 que nós lemos em diante, ele de novo ele vem estar falando, né? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí ele continua falando, né, nesse termo de que a missão dele, ele está cumprindo cabalmente. Você e eu, irmãos, temos uma missão. Qual que é a missão nossa aqui nessa terra? Não fomos chamados todos para sermos apóstolos. E assim como lá em 2 Coríntios fala, né, da descrição dos ministérios, né, apóstolo, mestre, e aí outras, né, dons ministeriais aos quais o Senhor tem entregado aos servos específicos. Mas há uma hierarquia, e nessa hierarquia Deus dá quando apraz, como Ele apraz. Cada um recebe conforme Deus tem escolhido, pois a soberania dele é maior do que a nossa escolha. Agora, quando nós agora recebemos a missão do Senhor, e aí há uma missão universal, Jesus Cristo falou: fazei discípulos. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a missão minha e sua. Existe então dentro dessa missão a especificação do ofício específico de cada um. Amém por isso. E vamos estar entendendo que às vezes quando Deus chama para estar graduando, vamos usar esse termo aqui, né? Fazendo a graduação, olha, você vai deixar de estar limpando aqui a igreja para você estar agora cozinhando lá atrás,
estou usando aqui o exemplo, também, irmãos. Você vai estar agora deixando de estar pregando no altar para você agora limpar a casa de banho. Amém. É o Senhor que me direcionou. Amém. Eu vou fazer isso. Glorificando a Deus. E aqui Paulo fala isso, irmãos. Se eu não vou glorificar a homens, eu não vou agradar a homens. Eu vou fazer a vontade de Deus. Senão, estou deixando de ser servo de Deus. E aqui a igreja tem chamado, a igreja tem sido chamada para estarmos servindo a Deus. Eu não vou servir ao meu pastor. Eu digo aqui, irmãos, servir é estar aqui prestando a reverência. Entendo o que eu estou falando? É estar aqui em serviço, né? Estou no serviço ao Senhor, à igreja, aos pastores, mas a vós, o pastor da igreja, o diácono, o servo de Deus, tem que ter então uma voz, tem que ter uma autoridade vinda do Senhor. Porque se não for do Senhor, irmãos, aqui a palavra fala, seja anátema. Amém? Vamos estar encerrando aqui, que o tempo passa muito rápido. Quando ele fala aqui no verso 18, vamos lá, verso 18. Decorridos 3 anos, então subiu a Jerusalém para alistar-me com Cefas, né? Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Quando ele fala, irmãos, nesse termo aqui, depois no verso 19, ele fala que teve lá com... E aí ele usa um nome, apóstolo, né? E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Nesses 2 versículos aqui, há alguns detalhes que eu quero conversar com os irmãos. Verso 18 diz assim: quando ele subiu para estar com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Paulo não estava sozinho. Lembra que a gente falou no verso 2? Lembra que lá em Filipos ele fala de novo, menciona que ele tem orado e tem agradecido a que estavam com ele desde o primeiro dia, quando começou então o ministério. Ele, tendo o chamado direto de Deus, na pessoa de Jesus, ele não falou, eu sou agora maiorzão, eu sou agora independente do meu ministério, pois Jesus me chamou, eu sou apóstolo e agora eu sou chamado por Jesus, fora daqueles 12. Paulo voltou, Pedro, que nós podemos chamar, né? Ele era o presidente do colégio apostólico, né? Ele era o líder dos apóstolos. Paulo foi ter com ele, esteve com ele, por quê, irmãos? Para alinhar o propósito, para estar entendendo, olha, esse evangelho que nós estamos pregando vamos continuar pregando, você lá, eu aqui, outro lá, mas estamos num propósito, pregar a Cristo, o evangelho puro, o evangelho não segundo o judaísmo, o evangelho não segundo homens, o evangelho segundo Jesus Cristo. Então, por isso que ele fala essa palavra aqui, né? Esteve lá com Pedro. E no verso 19, ele fala, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. 2 coisas aí, irmãos. Esteve lá com Pedro e os outros 11 apóstolos. Ó, todo mundo trabalhando. Tiago não era aquele que foi chamado por Jesus, que havia 2 Tiagos chamados, né, por Jesus. Um que era o irmão de João e o outro Tiago, e nenhum desses é esse Tiago. Esse aqui é irmão de sangue, né, ou meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, e Jesus era filho de Maria e do Espírito Santo, né? É isso? Então Tiago era o primeiro filho, né, de Maria e José. Porém esse Tiago, existe, lá em Atos fala sobre isso também, ele foi o principal líder da igreja de Jerusalém, quando começou a igreja. Mas esse Tiago, esse mesmo Tiago, irmão de Jesus, quando Jesus começou o seu ministério, os seus 3 anos de ministério, foi lá para Galileia falar do amor de Deus, os seus irmãos não reconheceram. Jesus não teve valor da sua própria casa.
Tiago aqui, irmãos, ele veio se converter depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, e aí também fala em Atos que Jesus apareceu também a esse Tiago. Interessante que agora Paulo usa esse título, apóstolo. Aonde está o título de apóstolo aqui de Tiago? Tiago não é chamado apóstolo no meio dos seus, mas aqui há então esse que a gente fala de título apóstolo, por quê? A função dele como anunciar Cristo também, ele que esteve, conheceu Jesus e era também irmão de Jesus, e agora vocacionado para falar, né, e ele trazer o Evangelho. Então aqui ele vai ser colocado também como apóstolo. Amém? Se você quiser olhar melhor lá em Atos 15, fala também sobre o apostolado. Não é especificamente o apostolado, mas os pré-requisitos. Atos 15, Atos 2, fala os pré-requisitos, tá bem? E para a gente encerrar então, ele fala das suas viagens. Depois verso 21, depois fui para as regiões da Síria e Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Olha só, irmãos, Jesus foi tão bom para com Paulo, que fez ele se converter do judaísmo agora para o cristianismo. Porém, quando ele começou a sua obra, houve alguma resistência. Será? Aquele que estava nos perseguindo, a igreja, né? Aquele que perseguia a igreja, aquele que também fez parte até mesmo da dispersão que houve em Jerusalém, e agora o povo tem que se espalhar. Esse Paulo agora está pregando Jesus. Será que a gente vai dar ouvidos a ele? E aqui, irmãos, quando um servo de Deus, ele é chacoteado, quando o servo de ele era chacote, motivo de chacota. Quando o servo de Deus fala: não, aquele bebum lá, aquele que enchia os pileques, aquele que vivia, né, lá nos bordel, esse está falando de Jesus. Olha só, irmãos, a resistência. Deus pode curar? Pode. Deus pode transformar? Pode. Deus pode fazer de alguém que perseguia a igreja agora falar do amor de Cristo? Ele fez em Paulo. Ele fez em Paulo. E ele pode e vai fazer na vida daquele que você anunciar. Amém? Portugal, esta nação, irmãos, tem que estar sendo falado o Evangelho, que pode trazer essa transformação, que pode trazer essa mudança, e que nós, agora, brasileiros vindo aqui, levando esse povo também em Portugal a alcançar a nossa pátria real, né? Pois todos somos imigrantes. Então que você e eu possamos estar tendo esta mesma coragem que Paulo teve, ousadia que Paulo teve, e se for necessário, trazer a exortação do alto, para que haja um alinhamento, o façamos para a glória de Cristo. Amém? Então que possamos estar ouvindo a voz do Senhor. Estude, irmãos, leiam a palavra de Deus aqui na carta de Gálatas. Nós vamos iniciar o capítulo 2 na próxima sexta, e você possa estar vendo então o propósito do Senhor para esse tema. É a palavra de Deus, que ela é viva e continua viva, e ela vai continuar falando conosco. Amém? Coloque de pé. Pai amado, Tu és o Deus soberano, e o Senhor, ó Pai, que continua a agir em nosso meio. Assim, ó Pai, como o Senhor tem feito e nos dado exemplos através da Tua palavra, homens, ó Deus, que ouviram a Tua voz e se dispuseram, ó Pai, a fazer a Tua vontade, estiveram, Senhor, obedecendo aquilo que o Senhor deu como ordenanças, ó Pai, e não se desviaram, Pai. E aqueles que porventura se desviaram, o Senhor chamou a atenção para que voltasse atrás.
Assim seja a tua palavra para hoje, para os nossos dias, ó Deus, que alguns que queiram porventura deixar, Pai, este puro evangelho, o Senhor os traga de volta. Jesus Cristo atrai de volta, Senhor. Espírito Santo, faça, Pai, com que essas pessoas se convençam, Pai, de voltarem às práticas das primeiras obras, que a mão do Senhor esteja sobre cada um, que as misericórdias do Senhor alcancem, ó Pai, aqueles que estão perdidos e aqueles até mesmo que se desviaram dos caminhos. Deus, em nome de Jesus, que cada um possa ter, ó Pai, a oportunidade de voltar, estar, ó Deus, praticando sim o primeiro amor. Dá-nos, Deus, alegria, Senhor, e vemos esses, ó Deus, se prostrando novamente a Ti, e que possamos ser também ferramentas para que essa obra, Pai, se conclua na vida destes que estão perdidos. Usa-nos, ó Deus, nesse tempo, como ferramentas, como atalaias, como vozes que proclamam o Teu nome e a salvação aos perdidos, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o restante dessa noite, esta semana que se segue, Senhor, esse final de semana que se segue, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, a proteção, o livramento e a provisão. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus.